Olá pessoal, o nosso grupo ficou responsável então por apresentar um pouco sobre a nutrição mineral e a adubação na cultura do feijão, né, referente à disciplina de Fitotecnia 1, ministrada pelo professor Genivaldo. Os integrantes do grupo são o Alex Oliveira, Tassiano de Castro, o Thiago Cardoso, o Vinícius e a quem vos fala, Adão. Então pessoal, começando então com uma breve introdução, falando um pouco sobre o histórico do feijão. Historicamente, a cultura do feijoeiro ela tem apresentado baixas produtividades médias no Brasil. Quando nós comparamos a cultura do feijão com a cultura da soja, por exemplo, principalmente no município de Campo Novo do Parecis, que é um dos maiores municípios aí produtores do Mato Grosso e também do Brasil, quando a gente fala da cultura da soja, a gente está se referindo que os produtores estão colhendo em média 65, 70 sacas por hectare. Quando a gente fala de feijão, na maioria das vezes os produtores colhem 25, 30, então a produtividade comparada com a cultura da soja, ela é muito baixa. Porém o lucro, ele também é compensativo, certo? Muitas razões, para essa baixa produtividade, ela tem sido aventada para a ocorrência dessa situação. Desde os sistemas de produção em consórcio, efeitos climáticos e a sanidade da cultura, principalmente. Até problemas econômicos dos agricultores, que na maioria das vezes os agricultores não têm o dinheiro necessário para estar investindo na cultura e acaba fazendo de qualquer jeito e a cultura não consegue dessa forma expressar o seu máximo potencial produtivo. Entretanto, as cultivares utilizadas atualmente, elas possuem o potencial de produção compatível com a agricultura moderna e econômica hoje no Brasil. Este potencial, raramente tem sido alcançado em função de alguns fatores, por exemplo, altos riscos da cultura que descorajam a maioria dos investimentos. Então, como a cultura é uma cultura muito delicada de se cultivar, o produtor fica com medo de investir, medo de cultivar e acaba fazendo de qualquer forma, e através disso ela não consegue expressar o máximo potencial produtivo e não consegue também ter o lucro que o produtor deveria ter. A irrigação e a adubação elas são fatores decisivos na modificação deste quadro. A utilização da irrigação ela permite a produção em épocas de preço mais favorável ao agricultor e dá segurança para investimentos e controle fitossanitário eficiente e em programa racional de adubação. Quando a gente se fala de nutrição mineral, a gente está se referindo ao suprimento, suprimento, absorção e a utilização de nutrientes essenciais pelas plantas. Então, basicamente, o produtor ele tem que optar por um uso racional dos fertilizantes e dos corretivos, para estar fornecendo para a cultura na melhor forma possível, para estar expressando o máximo potencial e ele conseguir realizar da melhor forma o seu lucro em cima da cultura cultivada. Então, quando a gente fala de uso racional, a gente está se referindo do produtor estar aplicando o corretivo, o fertilizante na hora em que a cultura mais necessita, de acordo com o seu solo, de acordo com as condições climáticas e de acordo com a necessidade da variedade que está sendo utilizada. Bom, em relação à exigência nutricional, o feijoeiro é considerado uma planta exigente em nutrientes, até mais que a soja, que é uma cultura muito parecida com o feijão, já que são as duas eudicotiledôneas. Então, para se produzir cerca de 1.000 kg de grãos, a cultura ela absorve ela precisa necessariamente de cerca de 35,5 kg de nitrogênio, 4 kg de fósforo, 15,3 kg de potássio, 3,1 kg de cálcio, 2,6 kg de magnésio e 5,4 kg de enxofre, certo? Aqui nós temos uma tabela mostrando qual que é as principais fontes de extração e exportação que a cultura do feijão absorve e também exporta em uma lavoura, em um talhão, em uma área comercial, por um exemplo. No ano de 1961, dois autores realizaram um trabalho no qual eles observaram que a planta extrai cerca de 102 kg de nitrogênio por hectare e exporta 67, ela extrai 9 kg de fósforo e exporta 6, extrai 93 kg de potássio e exporta 31, extrai 54 kg de cálcio e exporta 6, extrai 18 kg de magnésio e exporta 5, e extrai 26 kg de enxofre e exporta 11. Tudo isso em quilos por hectare.
né? Para deixar bem claro, né, a diferença de extração para exportação, a extração significa tudo que a cultura absorve, né? Então está contido os nutrientes nas folhas, nos caules, nos grãos, nas vagens, até mesmo no sistema radicular, ou seja, em toda a planta. Já a exportação é o que o produtor está tirando da lavoura, por exemplo, os grãos, né? A origem final da cultura do feijão é basicamente visada pelos grãos, então quando ele realiza a colheita que ele está tirando da lavoura, ele está exportando, né? Então tudo que ele exporta ele está levando para fora, né? E basicamente então a diferença de 102 para 67, que é o que sobra, né, está sobrando e sendo contido nos restos culturais da cultura, né? Que possivelmente alguns períodos depois, através da decomposição da própria matéria orgânica, vai estar sendo liberado novamente para o solo, né? Nós temos um outro trabalho que foi realizado no ano de 1967, já que os outros autores realizaram, né, esse mesmo trabalho juntamente com a mesma variedade, que é o chumbinho opaco. Porém, 6 anos depois do primeiro trabalho realizado, eles encontraram outras fontes de extração e exportação para a cultura do feijão. Como nós podemos observar que, basicamente, o nitrogênio ele dobrou em relação à extração e à exportação. A exportação diminuiu, né? O fósforo também dobrou, o potássio também dobrou praticamente, o cálcio também, o magnésio também, e o enxofre, né, aumentou só cerca de 10 kg por hectare. Né? Não tem uma explicação lógica para isso, né, porque visto que foi utilizada a mesma variedade, basicamente o tipo de solo poderia ser diferente, né? Ou a cultura, então, o manejo que o produtor realizou, que os autores realizaram, foi totalmente diferente, para ter essa diferença significativa de uma variedade, né, da mesma variedade, em cerca de 6 anos diferentes, né? O mesmo trabalho realizado com toda essa diferença. No ano de 1971, né, o Cobra Neto e outros autores realizaram o mesmo trabalho com a variedade Roxin, e o dado que ele encontrou, o resultado que ele encontrou foi basicamente o mesmo no ano de 1961. Certo? Então o valor que ele encontrou, né, no ano de 1971 para o ano de 1961, cerca de 10 anos depois, foi basicamente o mesmo, né, porém realizado por diferentes autores, certo? A exigência nutricional, né, a absorção de nitrogênio, ela se dá basicamente cerca de 35 aos 50 dias da emergência da planta, né? Então esse período de 35 aos 50 dias após a emergência da planta é o período em que a cultura mais absorve nitrogênio, certo? Coincidindo justamente com a época do florescimento. Então, basicamente, nesse período, a planta absorve cerca de 2 a 2,5 kg de nitrogênio por hectare por dia. A absorção de fósforo ela se dá também basicamente ali nos 30 dias até os 55 dias da emergência, né? E vai desde o estágio fisiológico anterior ao aparecimento dos botões florais até o final do florescimento, quando já existem algumas vagens formadas, né? Embora a demanda seja alta durante todo este período, ela acentua-se no final do florescimento e no início da formação das vagens, época em que o feijoeiro absorve de 0,2 a 0,3 kg de fósforo por hectare por dia, né? Então, basicamente, o principal estágio de absorção dos nutrientes, né, vão ali desde do início do florescimento, né, até o início do enchimento de grãos, que é o período em que a cultura está mais necessitando dos nutrientes para estar completando, né, a sua carga ali de produtividade. Bom, o padrão de absorção do potássio ele é diferente, né, porque aparentemente são 2 os períodos de grande demanda, entre os 25 e 35 dias e entre os 45 e 55 dias da emergência, que é o período em que está sendo realizado o florescimento e posteriormente o início do enchimento de grãos, certo? Que é basicamente o estágio que a cultura mais necessita da absorção de potássio. O primeiro período corresponde à diferenciação dos botões florais, quando a cultura absorve em média 1,7 kg de potássio por hectare por dia, né? E o segundo é ao final do florescimento e início da formação das vagens, né, quando o feijoeiro absorve em média de 2,2 a 3,3 kg por hectare por dia, né? Então, basicamente, como eu já citei anteriormente, né, o período em que a cultura mais necessita de absorção dos nutrientes são os períodos em que o florescimento está a todo vapor, né, porque a cultura
ela manda todo o nutriente absorvido para se reproduzir, para expressar o seu máximo potencial produtivo, né? Então vale ressaltar que todo produtor ele tem que realizar a adubação correta, disponibilizar os nutrientes na hora correta para a cultura e desta forma fazer com que ela consiga produzir da melhor forma possível. Olá pessoal, a gente está falando é o Alex Oliveira Rosa. Vou estar dando continuidade no que meu colega Adão estava falando um pouco sobre a exigência nutricional na cultura do feijoeiro, falando agora sobre os sintomas de deficiências que ocorrem na cultura do feijoeiro, como ocorrem, como que é a presença desses sintomas, né? A falta do nitrogênio que vai fazer apresentar os sintomas de deficiência, né? Então vamos lá. Como que é a maneira mais prática e rápida para poder se determinar a existência da deficiência mineral na planta? Como que devemos fazer isso? É através da diagnose visual, né? Embora isso seja um método que até certo ponto é subjetivo, né? E careça de precisão somente no olho, né? Então precisamos de alguns outros parâmetros, como análise em laboratórios, né? Para poder estar verificando qual que é o sintoma de deficiência que está ocorrendo naquela lavoura, qual nutriente que está em falta, que está acarretando aquele sintoma de deficiência. Então aqui no nitrogênio temos, né, que ocorre clorose nos folíolos das folhas mais velhas, né, no nitrogênio, e que elas vão cair prematuramente, né, ou seja, as folhas mais velhas vai ocorrer, nos folíolos das folhas mais velhas vai ocorrer clorose, como podemos ver nessa foto 1 aqui, e eles vão acabar caindo prematuramente, né. Então, com isso, as nervuras também tornam-se mais destacadas, né, na folha com a deficiência do nitrogênio, tornando-se mais destacado nos fundos, como podemos ver aqui levemente aqui, nessa imagem da foto 1. Né? Também pode ocorrer, com a evolução da deficiência do nitrogênio, vai ocorrer o quê? A clorose ela vai se acentuar, podendo, no entanto, permanecer manchas verdes pontiformes, com isso, com salpitos, né, que seriam pontos levemente necróticos. E nesta fase, podem aparecer áreas esbranquiçadas em várias partes do limbo foliar, né, com um sintoma de deficiência do nitrogênio. Aqui também na foto 2, temos uma planta que está com a nutrição normal, apresentada no lado esquerdo, e no lado direito, apresentando uma planta com a deficiência em nitrogênio, que ela também vai reduzir o seu porte, né? Não vai ser uma planta tão sustenta, tão forte. Dando continuidade, falando agora um pouco da deficiência do fósforo, que também é um nutriente muito importante aí para a cultura do feijoeiro, né? Então vamos lá. O que ocorre na deficiência do fósforo? Os folíolos novos da planta ficam com coloração verde azulada, como podemos ver aqui na foto 1. Fica com a coloração verde azulada, verde pálido, verde mais claro, sem brilho, né? E os folíolos mais velhos ficam com coloração verdes mais claras, como podemos também ver aqui nessa foto 3. Bem nítido aqui nessa foto, né? Os folíolos das folhas mais velhas, eles podem apresentar áreas internervais cloróticas, né? As áreas internervais aqui da folha do feijoeiro vão ficar cloróticas, com pequenas pontuações escuras. Na foto não dá para ver visualmente isso, mas podem se imaginar como que ficam em áreas internervais cloróticas, né, com pontuações escuras, né? E também os seus caules, como podemos ver na foto 4, apresentam caules mais curtos e finos do que numa planta de feijoeiro normal. Isso é sintoma de uma deficiência do fósforo,
do fósforo também. Com menor desenvolvimento, a planta vai ficar. E os sintomas, eles se desenvolvem de baixo para cima da planta, né? Então, apresentam sintomas de baixo para cima da planta. Então, aqui na foto 4, temos a presença aqui de uma planta, lado esquerdo, bem com a nutrição normal, e a planta do lado direito, apresentando um sintoma de deficiência do fósforo, com caules mais curtos, finos, menor desenvolvimento, né, do que uma planta normal. Dando continuidade. Falando agora um pouco sobre o sintoma de deficiência do potássio, temos então que ocorrem a clorose marginal nos folíolos, né? Ocorrem aquelas cloroses marginais nos folíolos das folhas mais velhas, que evolui entre as nervuras da folha da planta do feijoeiro, né? Onde com isso vai ocorrer manchas de tonalidade parda, como podemos ver aqui, bem ruimzinho, bem aqui umas manchas de tonalidade parda, ou acinzentadas na planta do feijoeiro, de tamanhos diversos, né? Alguns maiores, alguns menores, irregulares, em processo de necrose. Também os folíolos eles podem apresentar tamanhos reduzidos, como podemos ver aqui nessa foto foto 5, né? Tamanhos reduzidos de acordo em comparação com a planta normal do feijoeiro, né? Do tamanho normal. Em folhas mais desenvolvidas dos feijoeiros, podem ocorrer, além da necrose, surgem inúmeras pontuações pequenas, bem próximas uma da outra, causando uma impressão de retículo. Isso vai dar associação dessas manchas formarem outras maiores, né? Vão acabar se juntando e formar manchas maiores, de coloração parda escura, onde que a planta vai ocasionar depois um prejuízo de vagem menores também. Isso tudo por causa da deficiência do potássio. Como podemos ver aqui na foto 6, o menor crescimento da planta em geral e menor número de vagens. E aqui a foto número 7, uma planta com nutrição ideal, adequada. Vamos ter uma planta sadia, como podemos ver na imagem 7, e o número de vagens bem maior em relação a que está com deficiência do potássio, né? Dando continuidade. Falando agora, então, sobre os sintomas de deficiência do cálcio na planta do feijoeiro, temos então que o caule, o pecíolo e o broto, eles exibirão o murchamento, né? E as vagens ficarão deformadas. Com isso também a planta para de emitir novas brotações, como podemos ver na foto 8, e com isso as folhas inferiores, elas irão apresentar pequenas manchas acinzentadas, né? Que posteriormente são afetadas de clorose parcial intensa, como também podemos ver isso acontecendo na foto 8, né? Essa clorose parcial intensa, que se inicia na base do folíolo e progride entre as nervuras, resultando em formas de contorno irregular na porção do limbo, né, que se mantém verde, havendo queda destes folíolos, né, como apresenta aqui na foto 8. Com isso também, aqui nessa foto 9, temos que a deficiência do cálcio está na direita, né, com folhas de clorose parcial intensa e menor crescimento da planta também. E comparando com uma planta de feijão saudável, né, como podemos ver na imagem. Dando continuidade, falando um pouco agora sobre os sintomas de deficiência do magnésio, temos então aqui que o magnésio é um nutriente bem importante também para a planta do feijoeiro. Todos esses ditos são nutrientes muito importantes para a planta do feijoeiro se desenvolver bem, saudável e ter uma produtividade muito boa, né? Então,
qual que são os sintomas de deficiência do magnésio? Ele começa com uma clorose fraca, né, generalizada, como podemos ver na foto 10, com nervuras verdes que progride das folhas mais velhas para as folhas mais novas, né? Com a progressão da deficiência do magnésio, surgirão manchas pálidas, com contorno irregular, quase esbranquiçados, como podemos ver aqui na foto 11, né? Com isso, em seguida, as manchas elas vão escurecendo na região central, que vão ocorrer a necrose da folha, que ela vai se propagar para a periferia da mancha. Com isso, a folha acaba senescendo, né, caindo e morrendo. Então, temos aqui, em comparação na foto 11, a uma planta de feijão normal, a presença da deficiência do magnésio, como que muda o porte, né, e o desenvolvimento da planta em relação a uma planta normal, né? Dando continuidade, falando agora um pouco sobre a deficiência do enxofre, né? Então, o que ocorre na deficiência do nutriente enxofre? Vai ocorrer que os folíolos mais novos vão ficar com clorose generalizada. Esses sintomas eles podem aparecer na região periférica dos folíolos e, ora, como manchas isoladas de tamanhos e contornos diversos, né? Ou de outra forma também com manchas reunidas, formando intensas áreas amareladas na parte da folha. E os folíolos eles ficam cloróticos e mostram-se transparentes também, com a deficiência do enxofre, realçando as nervuras, né, do folíolo, já um tanto claras no fundo amarelado da folha, né? Então, nessa foto 12, temos aqui na foto à direita a planta com deficiência em enxofre e à esquerda uma planta normal. Ocorre também em muita frequência, né, nas lavouras, a deficiência de todos os nutrientes falados. Então, com isso é importante levar em consideração esse aspecto de sintomas de deficiência de todos os nutrientes para se ter uma boa produtividade na cultura, né? Não deixar ficar em falta. E com isso, meus colegas vão estar dando continuidade no trabalho. Muito obrigado pela atenção. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Vinícius e eu estarei dando continuidade aqui na parte dos sintomas para deficiência de alguns micronutrientes na cultura do feijoeiro. Então, dando sequência, nós temos o boro, e o boro ele é um micronutriente que vai fazer com que a parte dos folíolos mais jovens aqui eles apresentam a coloração em verde escuro antes de aparecer igual nessa imagem aqui, ele já em castanho escuro, já quase necrótico. Ele vai impedir com que a planta ela tenha um bom desenvolvimento e crescimento vertical, o que vai fazer com que algumas estruturas da planta acabem se engrossando, bem como aqui a parte do caule. Nós temos que o caule já está mais grosso que o normal e ele pode até rachar em determinados pontos, bem como a parte da bainha e do limbo foliar vai ter aumento da espessura e também ficar mais grosso. Posteriormente, essa parte do limbo foliar ele vai se tornar retorcido e vai começar também a aparição de alguns pontos já necróticos no contorno aqui das folhas, e vai fazer com que a folha se torne necrótica e vai também acabar matando aqui a parte do broto terminal. O cobre. O cobre ele é um micronutriente que não será tão agressivo quanto o boro, que foi falado anteriormente, porém ele também é muito prejudicial para o desenvolvimento e produtividade do feijoeiro.
E os sintomas para a deficiência do cobre, nós vamos analisá-los nas folhas mais jovens do feijoeiro, onde vai ter o início de aparição de alguns pontos já pretos, e toda a parte do limbo foliar vai apresentar uma tonalidade escura do verde, e ele vai fazer com que a estrutura ela enrugue. E por ter essa característica de enrugamento da parte do limbo foliar, tanto que vai até acabar curvando aqui o ápice do limbo foliar para baixo, ele vai fazer com que a superfície de contato aqui da folha ela seja menor, sendo assim ela vai captar menos luminosidade. A sequência disso é que menos fotoassimilados serão produzidos para a planta e vai ocasionar a redução na produtividade. O ferro. O ferro ele é um micronutriente que inicialmente vai fazer com que a parte do limbo foliar aqui mais novos eles se tornem cloróticos. Então inicialmente o ferro ele faz com que a planta apresente em suas folhas mais jovens essa clorose, e ela vai se destacar das nervuras, e posteriormente essas pontuações mais castanhas vão aparecer até que se tenha uma total clorose aqui da estrutura do limbo foliar. O manganês ele é um micronutriente que nós vamos observar os sintomas de deficiência inicialmente em suas folhas mais novas, do feijoeiro, e ele vai ter essa característica de clorose entre as nervuras. Aqui na imagem nós conseguimos observar que tanto as nervuras como as demais partes da planta elas apresentam essa coloração verde natural. Porém, entre nervuras aqui da parte do limbo foliar, nós vamos apresentar essa clorose. Posteriormente, essa clorose que está nessa coloração aqui já mais amarelada, ela vai começar a apresentar as pontuações mais já avermelhadas para o lado do castanho. O que vai acontecer é que essas pontuações elas vão se juntar e até tomar toda a parte do limbo foliar, fazendo com que a folha facilmente se destaque da planta. Aqui nós temos uma ilustração de uma folha da estrutura foliar aqui do feijoeiro sadia, comparados com uma estrutura aqui com a deficiência do manganês. Então nós temos que ela vai apresentar essa parte mais escura, essas pontuações escuras na parte do limbo foliar, bem como a aparição de alguns pontos já castanhos, já necróticos. E toda a estrutura aqui ela apresenta essa parte de encarquilhamento, ela começa a ficar retorcida. O zinco. O zinco ele é facilmente observado. Aqui ele vai fazer com que toda a estrutura da planta ela tenha o crescimento bem retardado, e na parte dos folíolos, das folhas mais jovens da planta, elas vão estar apresentando esse formato aqui de lança, que é bem característico da deficiência de zinco. A folha ela acaba se tornando estreita da base para a ponta. A diagnose foliar. A diagnose foliar ela é um procedimento muito importante para os produtores de feijão, porque com essa diagnose o produtor vai ter em determinados pontos do seu sistema ali, ele vai saber quais são os micronutrientes que estão em falta para a cultura do feijoeiro e se as folhas elas estão bem nutridas. Porém, dificilmente o produtor vai saber esses resultados antes da colheita, porque para diagnose foliar, então nós temos aqui
devem ser coletadas de 30 a 40 folhas, mas na época de florescimento. Então vai ser bem difícil do produtor ter os dados antes da colheita. E devem ser coletadas folhas sadias do terço médio do feijoeiro. Após essa coleta e essas amostras serem enviadas para o laboratório, elas vão voltar com uma tabela com os dados, e esses dados nós vamos comparar com essa tabela aqui, que ela correlaciona os teores aqui para a parte aqui dos micronutrientes. Ele mostra que em pontos percentuais o teor ideal para a cultura aqui do feijoeiro. Então, após o retorno do laboratório para o produtor, ele vai correlacionar aqui e ver se o teor está adequado. Eu vou estar falando como é feita a calagem no feijão. Os solos cultivados com feijoeiro no Brasil, principalmente na região do Cerrado, são pobres em nutrientes minerais essenciais ao desenvolvimento da planta. E de acordo com a quantidade acumulada nas plantas, os nutrientes eles são denominados de macro e micronutrientes. Além disso, os nossos solos eles também são ácidos, ou seja, eles possuem um pH mais baixo. A acidez do solo é acompanhada da presença de alumínio trocável ou baixos teores de cálcio, e com isso vai afetar negativamente o desenvolvimento radicular, a disponibilidade de nutrientes no solo e o crescimento do feijoeiro. Com isso vai causar sérios prejuízos à produção da cultura. A calagem é a prática adequada para estar solucionando esse problema e tem como objetivo de corrigir a acidez, neutralizando o alumínio trocável, que é tóxico para as plantas, e fornecendo cálcio e magnésio por meio de incorporação de calcário no solo. Além desses efeitos diretos, o feijoeiro é beneficiado indiretamente pelo aumento da capacidade de troca de cátions, ACTC, e da disponibilidade de nutrientes, especialmente nitrogênio, fósforo, enxofre e molibdênio. A correção da acidez significa aplicar o calcário em quantidades calculadas de acordo com a propriedade do solo e também de acordo com as exigências das culturas. Por isso, a análise do solo é o primeiro e o mais importante passo para você estar determinando não somente a necessidade da calagem, como também orientar na recomendação de adubação para a cultura do feijão. A necessidade de calagem é a quantidade de calcário necessária para neutralizar a acidez do solo, de uma condição inicial até uma condição desejada, o que vai variar de acordo com a cultura. O método mais usado no Brasil para o cálculo da necessidade de calagem para a cultura do feijão é o método de saturação por bases. Para as condições do cerrado, os resultados de pesquisas obtidos em diversos experimentos, conduzidos por alguns pesquisadores da Embrapa, eles indicam que a produtividade de grãos das culturas de feijão, soja e milho cultivadas em sequeiro, ele aumenta com a saturação por bases de até 40% e estabiliza entre os valores de 40% e 60%, e tende a diminuir quando a saturação por base é maior que 60%. Para valores de saturação por bases maiores que 60%, o pH em água do solo ele vai ser maior que 6,3, o que vai poder ocorrer uma deficiência meio que induzida de alguns micronutrientes, especialmente o de manganês, que é um fator limitante. Para o cerrado, ele deve se manter a saturação por base em torno de 50%, em sistemas de sequeiro cerca de 60% até 70%, onde vai ter uma maior produtividade obtida. Com isso vai estar correspondendo a um pH em água próximo de 6 a 7, que é onde tem a produtividade máxima. Como a reação do calcário no solo é demorada e depende da disponibilidade de água, a sua aplicação ela deve ser realizada com pelo menos 2 meses de antecedência do plantio e antes do início da chuva também. No sistema convencional e antes da adoção do sistema de plantio direto,
já vai estar bem definido que o calcário ele deve ser incorporado com arado e grade. No sistema de plantio direto já consolidado, a reaplicação de calcário é feita a lanço, na superfície do solo sem nenhuma incorporação. Nesse caso, para você estar evitando a deficiência de micronutrientes, é necessário, é recomendável monitorar a fertilidade do solo anualmente, nas camadas de 0 a 10 centímetros e de 10 a 20 centímetros de profundidade. E o tipo de calcário, se é calcítico, dolomítico ou magnesiano, ele não altera a eficiência da calagem com relação à correção da acidez. Essa característica é definida pelo PRNT, que é o poder residual de neutralização total. Ou seja, quanto maior o PRNT do calcário, mais rápida é a reação no solo. Entretanto, como o calcário é a fonte mais barata de magnésio, é aconselhável o uso de calcário dolomítico ou magnesiano. Falar um pouco sobre a adubação, em específico agora do nitrogênio. A adubação nitrogenada é muito importante, não somente para a cultura do feijão, mas para todas as culturas, pois além de promover aumentos consideráveis de produtividade e qualidade de grãos, o nitrogênio vai exercer muitas funções essenciais na planta. O aparecimento de deficiência de nitrogênio em plantas é muito comum em quase todos os solos, sendo caracterizado por um amarelecimento generalizado das folhas, que se inicia pelas mais velhas. O nitrogênio ele faz parte da molécula de clorofila e, portanto, é necessário para a realização da fotossíntese. Como componente das moléculas de aminoácidos essenciais formadores de proteína, o nitrogênio é diretamente responsável pelo aumento do teor de proteínas nos grãos. No caso específico do feijoeiro comum, além de promover um aumento de crescimento das plantas, certos componentes da produção são influenciados pela adubação nitrogenada. E os efeitos mais importantes da adubação nitrogenada que se observam são em geral o aumento do número de vagens, plantas e peso de grãos. O nitrogênio ele é absorvido durante todo o ciclo do feijoeiro, mas em maior quantidade entre o 35º dia e o 50º dia após a emergência. Diferente da soja, no feijão somente a fixação biológica de nitrogênio não é suficiente e com isso demanda a adubação. Dessa forma, normalmente a adubação ela é feita com 1/3 na semeadura e 2/3 na cobertura, de 25 a 30 dias após a emergência da cultura. As doses de nitrogênio variam de 40 a 120 kg de hectare. Depende muito do nível de tecnologia da lavoura e de produtividade esperada da lavoura também. Com algumas doses altas de nitrogênio, a cobertura também pode ser parcelada em 2 vezes, sendo a primeira entre os primeiros dias, ali entre os 15 e 20 dias, e a segunda até 35 dias da emergência das plantas. Agora, falando da adubação de fósforo, a época de maior velocidade de absorção de fósforo vai desde aproximadamente 30 dias até os 55 dias da emergência, onde vai estar acentuando-se no final do florescimento e no início de formação das vagens. Por isso é recomendado que a sua aplicação seja toda na semeadura, ao lado e abaixo das sementes. As suas dosagens vão variar de 30 a 110 kg por hectare e vai depender também da produtividade esperada da lavoura e do nível de tecnologia que vai estar empregado, e também dos teores de nutriente no solo, desse nutriente no solo. Para o potássio, assim como para o fósforo, a análise química do solo, associada também ao histórico de adubações da área e ao conhecimento das quantidades que vão ser extraídas e exportadas pelo feijoeiro, vai permitir determinar com uma boa precisão as doses de fertilizante a serem aplicadas, e de acordo com a expectativa de produtividade de grãos também. A quantidade de fertilizante potássico indicada para a adubação de manutenção do feijoeiro, ela varia de 20 a 50 kg por hectare. O mais comum é a aplicação no sulco de semeadura na formulação de NPK,
Porém, em solos argilosos, o potássio ele pode ser aplicado tanto no sulco como a lanço em pré-plantio ou em cobertura, sem que a eficiência da adubação seja afetada. Em solos mais arenosos, é recomendado o parcelamento de quantidades acima de 60 kg por hectare. Em qualquer tipo de solo, não é recomendado aplicar quantidades de nitrogênio mais potássio no sulco de semeadura superior a 90 kg por hectare, pois pode estar ocorrendo uma dificuldade de germinação das plantas, devido à salinidade desses tipos de fertilizante. Agora eu vou estar falando sobre a adubação do enxofre. O feijoeiro ele responde bem a adubações de enxofre, quando o solo apresenta baixos teores. Por isso é recomendado aplicar cerca de 20 kg por hectare desse nutriente, que pode ser fornecido através de adubos nitrogenados ou fosfatados, que o contém o enxofre. Esse elemento também é disponibilizado pelo gesso, onde tem que enfatizar uma vez que a importância de fazer a gessagem. E quando o pessoal não faz a gessagem, às vezes deixa meio que essa adubação de enxofre de lado. E eu li um trabalho, um artigo, onde lá falava que a aplicação de enxofre em cobertura aumentava o teor de elementos das folhas, aumentava também a produção de matéria seca da parte aérea, o número de vagens por plantas e também a produtividade de grãos do feijoeiro em sistemas de plantio direto. Em lavouras que também têm alto nível tecnológico, o incremento na produtividade de grãos de feijão ele pode estar sendo limitado pela utilização de doses baixas, de doses insuficientes de enxofre. Então, você está fazendo essa adubação correta do enxofre é muito importante para estar trazendo uma determinada produtividade que o produtor espera. Especialmente para os micronutrientes, além da análise de solo, o histórico da área e a análise química das folhas do feijoeiro, elas vão ser muito importantes para estar auxiliando na recomendação e monitorar ao longo dos anos possíveis os problemas de deficiência ou de toxidez, para você estar sendo mais preciso na adubação de micronutrientes, o que é meio que difícil, pois as adubações de micronutrientes são sempre menores que as de macronutrientes. Os micronutrientes, cobalto e molibdênio, ele tem um papel importante na fixação biológica de nitrogênio na cultura do feijoeiro. Porém, a quantidade necessária ela é tão pequena que dificulta sua aplicação no solo. E por isso é importante que esses nutrientes eles estejam contidos nas formulações de plantio, embora eles possam ser fornecidos também via semente ou via pulverização foliar, que é cerca de 0,07 a 1% de molibdato de sódio ou molibdato de amônio, ou seja, são dosagens muito pequenas que você utiliza nos micronutrientes. Bom, dando continuidade, então, aqui nós temos uma tabela em que mostra a recomendação da adubação, né, no momento da semeadura para a cultura do feijão. Então, aqui nós temos a produtividade esperada, né, em toneladas por hectare, e nós temos, então, a adubação de NPK, né, nitrogênio, fósforo e potássio. E a quantidade desses nutrientes vai depender, então, da produtividade esperada, né, e do tipo de feijão, né, se é feijão de verão ou feijão de inverno irrigado. Tá? Então, aqui nós temos, vamos dar um exemplo, né? Vamos dizer que o produtor ele espera, né, uma produtividade de 1,5 a 2,5 toneladas por hectare, né? Então, a quantidade de nitrogênio que será aplicado, né, no caso no feijão de verão, né, será de 10 kg por hectare, né, no momento da semeadura. Já o fósforo, né, o fósforo resina, eu vou estar olhando, de acordo com a minha análise, quanto de fósforo resina eu tenho no solo. Então, vamos dizer que tem ali de 0 a 6 miligramas por decímetro cúbico.
Então, vou estar aplicando ali uma produtividade esperada de 1,5 a 2,5 toneladas por hectare, 70 quilos por hectare de superfosfato simples, né, de fósforo. Já no caso do potássio, ali eu vou estar, então, vamos dizer que tem um potássio trocado no solo de 0,8 a 1,5 milimol por decímetro cúbico. Tá? Então, eu vou estar aplicando uma produtividade esperada de 1,5 a 2,5, 30 quilos por hectare de cloreto de potássio. Tá? Então, no caso do feijão de verão, né? Já no feijão de inverno irrigado, que o plantio é de março a julho, isso já muda, né? De acordo com a produtividade esperada, né? Com a quantidade, né, de fósforo, resina e potássio trocado no solo. Então, tudo isso muda, né? De acordo com essas análises de solo. Né? O nitrogênio, que é o mais simples, você só olha então, a produtividade esperada e o tipo de feijão. Né? Você já vai ter a quantidade de quilos por hectare. E aqui nós temos, então, a recomendação de adubação de cobertura para a cultura do feijão, né? No caso do nitrogênio. Vamos dizer que a resposta do nitrogênio, né, foi alta, né? Então, nós vamos ter uma produtividade esperada, né? Vamos dizer que o produtor quer uma produtividade esperada de 2,5 a 3,5 toneladas por hectare. Então, eu vou ter ali classe de resposta a nitrogênio alta e uma produtividade esperada de 2,5 a 3,5 toneladas por hectare. Eu vou, então, adubar na cobertura, né, 70 quilos por hectare. Já se a classe de resposta ao nitrogênio for média a baixa, eu vou estar aplicando, então, 40 quilos por hectare. Tá? Então, são esses detalhes que tem que estar olhando para estar recomendando, então, a adubação no momento da semeadura, né, e no momento da adubação de cobertura, que essa adubação de cobertura pode ser parcelada, né, ou não. Então, na cultura do feijão, do feijoeiro, pode estar sendo realizada adubação orgânica, né? Que alguns estudos apontam que a adubação orgânica faz muito bem ao feijoeiro, né? E foi visto em estudo que a aplicação de 15 a 20 toneladas por hectare de esterco de curral e até 4 a 8 toneladas de esterco de galinha ou a cama de frango de corte, o efeito residual dessa adubação fica até o 3º ano da semeadura, né, do plantio para o feijoeiro. Tá? Então, esse efeito residual vai dar benefícios para o produtor, que ele vai estar amenizando os custos de adubação. Não vai estar precisando adubar tanto, porque vai ter um efeito residual ali naquele solo por muito tempo. Por quê? Porque a adubação ela é feita a lanço, né? E essa adubação deve ser feita a lanço e incorporada, né, com o auxílio da grade. Essa incorporação vai fazer com que esse adubo fique ali no solo por mais tempo e vai ocorrendo a sua decomposição lentamente, né? Por isso que tem que ser incorporado ao solo, porque os micro-organismos, né, a microbiota do solo vai estar ajudando a decompor esse esterco de curral, ou esterco de galinha, ou cama de frango, e aí vai estar disponibilizando esses nutrientes para a planta. E vai estar ali por mais tempo no solo, disponibilizando esses nutrientes, né? Então, vai ser um benefício para o produtor e também, assim, um ponto positivo para a planta. Então, aqui nós temos o teor, né, e a quantidade média de nutrientes que são incorporados ao solo quando se aplica 10 toneladas por hectare de esterco de aves. Então, vamos dizer que a gente tem ali o nitrogênio, né, e nós aplicamos, então, 10 toneladas por hectare de esterco de aves, né, para a cultura do feijoeiro. Então, eu vou ter um teor de nitrogênio
de 5,7% e vou estar incorporando ao solo 570 kg por hectare de nitrogênio. Já no caso do fósforo, né, ele vai ter um teor de 1,65% e vai estar sendo incorporado ao solo 378 kg por hectare quando se aplica 10 toneladas por hectare de esterco de aves. Tá? E assim vai mudando, então, a quantidade, né, para cada nutriente. Então, outra adubação é a adubação foliar, né, que ela é importante para estar diagnosticando qualquer deficiência, né, quando você diagnostica alguma deficiência de nutriente, principalmente no caso dos micronutrientes, é feita a adubação foliar, né? Mas ela não pode ser usada para substituir a adubação via solo, né? Porque ela não é muito recomendada para culturas anuais, principalmente no caso do feijão. Mas isso não quer dizer que essa adubação foliar ela não pode ser usada, tá? Porque quando se deseja uma resposta mais rápida da absorção dos micronutrientes que a planta está precisando com urgência, né, então essa pode ser uma estratégia, né, para estar disponibilizando mais rápido, né, de forma mais rápida, os micronutrientes para as plantas. Tá? Mas tem que ter muito cuidado, porque essas aplicações elas podem causar fitotoxidez, né, quando se faz uma dosagem muito alta, porque é diretamente ali na folha, né, então pode estar ali causando alguma fitotoxidez para a planta, nem está prejudicando o desenvolvimento. E na cultura do feijão, no caso do molibdênio, pode ser feita uma aplicação foliar de 60 gramas por hectare de molibdênio. No caso, pode ser 150 gramas por hectare de molibdato de sódio ou 111 gramas por hectare de molibdato de amônio. E essa adubação via foliar pode ser feita entre 15, né, deve ser feita entre 15 a 25 dias após a emergência. Então, esses são alguns métodos de adubação, né? Algumas adubações podem estar sendo realizadas na cultura do feijoeiro, né? Como a adubação orgânica, né? A adubação foliar e a adubação mineral, né? Que não pode ser substituída, né? No caso da aplicação via solo, né? Não pode ser substituída, como foi falado. Então, são algumas adubações, formas de adubação, né? Para o produtor estar se adequando àquela que atende melhor a sua propriedade. Tá? Ou fazendo um conjunto delas para estar beneficiando mais a cultura. Aqui são as nossas referências. E muito obrigada pela atenção de todos. Qualquer dúvida podem nos chamar. Obrigada.